Vamos colocar aqui 1 Tessalonicenses 4. A partir do verso 15. E aqui a gente pode colocar 1 Coríntios 15. A partir do verso 51. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15, Paulo ensinou o seguinte: ele ensinou que existe uma voz do arcanjo, existe uma trombeta de Deus, existe uma sequência para a ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nos ares. Paulo fala: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele fala: depois nós, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele fala: depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados, juntamente com eles nos ares. Olha só quantos detalhes riquíssimos. Arcanjo, fazendo uma referência aqui a Daniel 12, que é contexto de ressurreição, e lá está o arcanjo Miguel. Trombeta de Deus, fazendo referência às festas. Os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, sendo arrebatados. Olha quantos detalhes. Isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora em 1 Coríntios 15, olha que mente organizada. Ele não vai ensinar tudo numa carta só. Esses detalhes ele quis colocar aqui. Já em 1 Coríntios 15, ele quis colocar outros detalhes. Ele vai dizer lá que Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Vamos colocar aqui. Aí ele vai dizer lá que existe uma ordem para a ressurreição. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí ele vai dizer que existe o ressoar de uma última trombeta. Olha quanta organização, irmãos. Quantos detalhes. De onde ele tirou essa última trombeta? Essa sequência toda. Ele fala que vai ser num momento. Esses detalhes aqui serão num momento. Não em 2 momentos. Não em 3 momentos. Aqui era a oportunidade, dele falar que haveria outro momento para outros mortos ressuscitarem, serem arrebatados, mas ele diz que é tudo num momento. E ainda ele acrescenta: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso faz parte do mistério. Você pode ver que todos esses pontos aqui, eles estão relacionados com esses pontos aqui. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 tem a voz do arcanjo, aqui não tem. Aqui ele fala de uma trombeta de Deus, só que não fala que é a última. Aqui ele já fala que é a última trombeta. Essa última trombeta é a trombeta de Deus. Ele só não dá esse detalhe. No mesmo exemplo que ele fala aqui que os mortos vão ressuscitar primeiro e depois os vivos serão transformados, aqui ele não fala os mortos ressuscitarão primeiro. Ele não fala de sequência. Ele só fala: nem todos dormiremos, porque vão ter pessoas que vão ficar pessoas que vão ficar vivas para a vinda. Depois nós seremos arrebatados. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Está aqui dentro desse quadradinho. Você vê que está relacionado um ponto com o outro, certo? Olha que mente organizada. Quantos pontos, e tudo isso daqui tem profecias. Eu poderia aqui escrever Isaías 26, 27, Zacarias 14. Ele reconstruiu a mensagem do arrebatamento pelos profetas.
Ao passo de que tem pessoas dessa linha aqui dizendo que a mensagem do arrebatamento não é dos profetas, é do Cristo ressurreto somente para Paulo, no Novo Testamento. Por isso que está nessa linha aqui. Por causa dessa estrutura mental. Agora presta atenção, quantos detalhes ricos, que mente organizada, que mente entendida da lei, do salmo e dos profetas. E ele teve que distribuir isso em cartas. Ainda tem 2 Tessalonicenses capítulo 2, que eu não coloquei aqui. Aí a gente volta para essa pergunta aqui. Por que Paulo nunca ensinou esses detalhes tão importantes? Que detalhes? Mais uma ressurreição, mais um arrebatamento e as pessoas que vão ficar sem bodas. Ainda, irmãos, que você faça parte, que você conheça pessoas, ou você mesmo faça parte da linha B, que é a linha do arrebatamento 7 anos antes da grande tribulação, mas não o iminente, mesmo assim, todos esses pontos aqui estão sem resposta. Vai ter que inventar que a primeira ressurreição ela ficou aberta, não é que vai ter mais uma, é que o espaço da primeira ressurreição está em abertura durante o tempo da grande tribulação. Não é que vai ter mais um arrebatamento, é que o arrebatamento que ocorreu aqui, Jesus deixou um espaço aberto para que recolha a outra porção de pessoas aqui do arrebatamento. Não é que eles vão ficar sem bodas, é que as bodas se estenderão pelo milênio, etc. e tal. Irmãos, olha para esses detalhes aqui. Quantas riquezas de detalhes. E por que isso daqui, que é tão importante, Paulo não explicou? Por que ele fala que é num momento? Por que ele não fala 2, 3 momentos? Por que ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro? Por que você acha que ele está falando isso? Porque ele fala, nós, os que estamos vivos, de modo algum precederemos os que dormem. Não vai ter arrebatamento na frente de ninguém, é isso que ele está falando. Agora, pega essa sequência aqui, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, seremos arrebatados. Aí vem o arrebatamento da igreja aqui. 7 anos antes da grande tribulação, da linha não iminente. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos são transformados, ninguém passa na frente de ninguém e acontece o arrebatamento. Aí um outro ciclo desse evento aqui, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, e um outro ciclo desse tem que acontecer aqui, no final. Por que Paulo não ensinou isso? Isso tem que ser inventado nos dias de hoje. Por esse motivo e por outros, você não pode ser pré-tribulacionista se você quiser ser fiel às Escrituras. O chifre pequeno ele se levanta aqui, na metade da semana. Aqui está os 3 tempos e meio de Daniel. O ancião de dia só vem depois de tempos e metade de um tempo. Ele vem aqui. Aqui você coloca os 1260 dias. E aqui você coloca os 42 meses. 1260 dias, porque é o tempo que as 2 testemunhas profetizam primeiro. Ninguém pode fazer mal para elas. Então tem que ter um espaço de 1260 dias para elas profetizarem. 42 meses é porque a besta se levanta do abismo na metade da semana e faz guerra contra os santos e mata os santos. E ela tem poder para agir durante 42 meses. Então tem que ter um espaço de 42 meses para ela agir. Não é verdade? E esses são os 3 tempos e meio. Agora, vê que muitos desses problemas aqui, o templo, cairão a espada, templo reconstruído, esses problemas foram solucionados por essa linha aqui, porque deu tempo de acontecer tudo isso. Não é verdade? Mas ainda vai continuar o problema de ressurreição, sabe, de sequência de eventos, problemas com outros textos que não são usados, textos que eu venho falando em outros vídeos, não tem como falar tudo nesse vídeo, porque esse daqui é mais mostrando uma imagem geral de tudo. Deu para entender, irmãos? Conclusão. Essa linha aqui, ela é a mais terrível e mais incoerente.
de todas. A linha B, ela é menos incoerente, mas ainda subsiste todos esses problemas aqui. Alguns deles foram eliminados, mas ainda continua outros tipos de problemas. Não coloquei todos os problemas aqui, tem mais coisas que poderia colocar aqui. Por exemplo, o sermão de Jesus em Mateus 24, poderia colocar aqui para ver se bate. E fazer algumas perguntas. Então, o esquema para você pregar contra essa linha é os argumentos são esses tipos aqui de argumentos. Os argumentos que você usa contra essa linha é outro. Os argumentos que eu uso contra essa linha, eles não são válidos contra essa. Por isso que tem pessoas que caíram em si, olharam para essas coisas, caíram em si, e ao invés de passarem a crer no arrebatamento, no final da grande tribulação, como diz as Escrituras, elas pularam para uma outra linha. Eliminaram bastante problemas, mas continuam com outros. Quando as pessoas caírem em si, elas vão pular dessa linha aqui para a linha pós-tribulacionista. E a linha pós-tribulacionista também vai ter problemas. Não é porque é pós-tribulacionismo não tem problema nenhum. Por exemplo, os calvinistas são da linha pós-tribulacionista. É melhor você ser dessa linha aqui, pré-tribulacionista, da linha A, desconhecer tudo isso, e você crer no poder de escolha e não perverter o caráter de Deus, do que você ser um calvinista da linha pós-tribulacionista. É bem melhor. Você está em menos prejuízos com Deus. Então, por isso que eu digo, a linha pós-tribulacionista também tem vertentes e também tem problemas para serem resolvidos. Tá bom, irmãos? Isso daí é o que eu consegui fazer nesse quadro. Ficou um pouco grande, mas é que eu estou treinando esse método de estudo. Tá bom?